Fala galera, eu sou Yuri Costa e hoje a gente está começando a terceira crônica de Nárnia e eu já digo que essa é quase a minha favorita, ficando em segundo lugar. Por isso eu tô bem empolgado para ela. O nome da crônica é O Cavalo e Seu Menino e se passa durante a Era de Ouro, quando Pedro, Edmundo, Susana e Lúcia reinavam em Nárnia. Mas essa história começa a muitos quilômetros ao sul de Nárnia, ao sul da Arquelândia e do Grande Deserto, ao sul até mesmo de Tashbaan, a capital da Calormânia. Começa em uma pequena cabana à beira-rio, onde Shasta, um garoto, e um homem a quem ele chamava de pai viviam da pesca. O homem chamava Riche. Pescava e vendia os seus peixes num vilarejo ainda mais ao sul. Quando vendia bem, voltava feliz e não dizia nada. Mas quando o dia era ruim, sobrava para o Shasta. Ele recebia todo tipo de crítica por suas muitas tarefas, como limpar as redes, cozinhar e varrer a cabana, e às vezes ele até apanhava. Mas o garoto tinha, no entanto, uma atração pelo norte. Ele sempre perguntava para o Ariche o que tinha depois das montanhas no fim do deserto. Mas como a resposta nunca era satisfatória, ele continuava a imaginar que existia uma terra fantástica naquela região. Certo dia, um Tarkaan, que é como se chamam os nobres na Calormânia, chegou montado num belo cavalo e pediu pousada para o Ariche, que claro, não negou, né? O Shasta deixou os dois na cabana e ia dormir no estábulo, mas antes de ir dormir, ele ficou escutando através da parede a conversa dos dois senhores. Na conversa, ele pôde ouvir que o Tarkaan queria comprar o Shasta como escravo. Mas o que mais chamou a atenção dele foi a parte em que o Ariche confessou que ele não era, na verdade, o pai do garoto. Mas que muitos anos atrás, numa noite de insônia, ele foi até o rio e encontrou num barco um homem que havia morrido recentemente e um bebê ainda com vida. E resolveu adotar o bebê pensando nos lucros que ele poderia ter com ele. Como a vida do Shasta já era muito sofrida, ele não se importava tanto com o fato dele ser vendido. Mas ele queria saber se o Tarkaan era um homem bom ou não. Porque se ele fosse um homem bom, ele ia acabar vivendo uma vida melhor do que a que ele vivia. Mas e se ele fosse pior do que o Ariche? Nesse caso seria melhor fugir. E então, ali no estábulo, ele chegou a dizer da boca para fora para o cavalo do Tarkaan: puxa, seria bom se você falasse, porque assim ele poderia perguntar para o cavalo sobre a índole do nobre. Só que ele ficou espantado quando o cavalo de fato respondeu, baixo, mas claramente: eu falo. O cavalo então contou que vinha das terras do norte, de um lugar chamado Nárnia, onde quase todo cavalo fala. Mas desde que ele foi capturado, ainda pequeno, ele vinha escondendo esse fato na esperança de um dia conseguir fugir e voltar para sua terra. Disse também que o Tarkaan era um homem extremamente cruel e que para o Shasta seria melhor morrer do que ficar escravo dele. Então eles decidiram bolar juntos um plano de fuga. O cavalo, se não tivesse nenhuma montaria, poderia ser visto e tido como um animal perdido e logo ele seria capturado. Mas se houvesse alguém em cima dele, provavelmente o deixariam em paz. Já o garoto não ia conseguir ir muito longe com as próprias pernas, então ia ser um negócio bom para os dois. O único problema é que o Shasta nunca havia montado um cavalo antes, então ele ia ter que aprender pelo caminho. Mas era a melhor opção que eles tinham. Fingiram então rastros para o sul para enganar o Tarkaan quando ele acordasse e partiram para o norte. O cavalo chamava-se Brihihini Brini. O cavalo chamava-se Brihihini Brini Huriha, o que é claro era um nome bem difícil. E por isso Shasta decidiu chamá-lo de Bri. Assim seguiram viagem por uma relva verdejante a perder de vista. Já a uma certa distância, envolto por toda aquela relva, o Bri resolveu deitar com as patas para cima e começar a rolar na grama. O Shasta, olhando aquilo, achou muito engraçado, porque o cavalo fazendo aquilo parecia um cachorro. O Bri adorava se esfregar na grama, mas ficou envergonhado com as risadas do garoto e chegou a pensar se os cavalos de Nárnia realmente faziam aquilo. Ou será que era um hábito que ele havia aprendido nas terras do sul? O que pensariam dele se o vissem assim? Por fim, deixou toda aquela história de lado e começou a pensar na origem do garoto. Afinal, o menino só podia ser do norte, concluiu o Bri. Ele era loiro e tinha a pele clara, e os calormanos tinham a pele e o cabelo muito mais escuros. Então, ou o garoto era de Nárnia, ou pelo menos da Arquelândia. Depois da primeira noite cavalgando, Shasta estava exausto. Sentia muita dor, ele tinha levado um monte de tombos, mas o que mais doía mesmo eram os músculos da perna por causa da cavalgada em si. Com o passar dos dias ele foi se adaptando e aprendendo a galopar e outros truques da equitação que só um cavalo sabe ensinar. Certa noite eles ouviram o trote de um outro cavalo
E pela experiência do Bree, só pelo som ele conseguiu identificar que provavelmente era um Tarkaan montada numa égua de raça. Tentando evitá-los, eles esperaram uma nuvem cobrir a lua para despistá-los. Porém, conforme beiravam o mar se afastando, eles ouviram um urro de dar medo. Leões! O Bree ficou apavorado e correu o mais rápido que ele podia sem que o Shasta caísse. O som parecia se aproximar pela direita, então eles voltaram a se aproximar do continente. Só que quanto mais eles fugiam do leão, mais perto eles ficavam do Tarkaan e da égua. E quando esses tentavam se afastar, porque aparentemente eles também não queriam ser encontrados, os leões reapareciam pela esquerda, os forçando a se aproximarem. Eles passaram então por um braço fundo de mar que se estendia à frente deles, os cavalos nadando com a água chegando até os joelhos de Shasta, e quando olharam para trás, um leão parecia ter desistido de perseguir eles e o outro já não podia ser visto. Diminuindo um pouco o ritmo, a égua exclamou: que cansaço! Percebendo que a égua falou, a sua montaria a repreendeu, mas o Bree já havia notado. Era uma égua de Nárnia e pareciam também estar fugindo para lá. E pela voz, era uma garota que montava a égua e provavelmente estava vestindo a armadura do seu irmão ou de algum parente. A garota se chamava Aravis e a égua Húin. O Bree sugeriu então que os 4 fossem juntos para Nárnia, porque assim levantariam menos suspeitas. Mas a Aravis não gostou muito não. Ter um cavalo de guerra por perto até que não era má ideia, mas e aquele garoto? Não poderia ser um espião? O Shasta ficou muito ofendido, mas o Bree disse que era uma dúvida razoável, porém ele tinha certeza de que o garoto era um nortista, assim como eles. E aí ele perguntou qual era a história da garota. Agora, se como o Bree você também tá curioso para saber a história da Aravis, vai ter que esperar até a terça que vem, porque como você já sabe, toda terça tem uma ponte para Nárnia aqui no Ponte do Reino. Então pro norte, pra Nárnia e até a próxima.